Boa noite. Na minha cabeça, confusões e sentimentos que eu não conseguia distinguir. Tempo foi passando e eu me acostumando a levar o peso dessas cordas. E o ar que eu respirava já não era puro fardo, era duro e isso me sufoca. Sejam bem-vindos. Nada contra a corrente, era um dilema, escolha serena não era opção, visão. Pra quem tinha olhos fechados, tapados, corrente cadeado, segurando o coração. Os gritos ecoavam, mas ninguém ouvia. A noite era fria, virou poesia. Versos e canções me pareciam a saída do lado. A Bíblia aberta me servindo como guia. Preste atenção na letra dessa música. Só quero saber quem me perguntou o que eu queria ser. Eu pretendo partir pra qualquer lugar bem longe daqui. Quem nunca pensou em partir para um lugar bem longe, fugir, desesperado por estar em um relacionamento tóxico. Isso é uma criança. Não tem pra onde ir. Buscando no preço das coisas, valores e amores que lhe faltam no coração. Talvez você tenha sido essa criança. Que lhe foi vendida um canto de vida se deixar. Talvez esse seja o motivo das suas frustrações amorosas. De assistir, fechar os olhos pra ver, esquecer do medo e sentir a fonte divina que existe. Mas você é uma fonte divina. Você não é o que falaram pra você. Você não é a culpa, a raiva. Você é muito mais do que isso. Você é o amor. Veja bem, os olhos brilham quando a gente tem um novo ciclo pra recomeçar. Que comece um novo ciclo na vida de vocês. Que esse princípio seja uma partezinha da minha cura, do meu mundo, do meu amor para vocês. Que vocês saiam daqui no último dia com um pouco de esperança, sendo esse sol que irradia. Só quero saber quem me Você pode, você é luz, você é amor, você é um ser divino. Pretendo partir. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar perguntando como vocês estão, como foi a noite de vocês. Tentei responder o máximo que eu conseguia dos directs, mas infelizmente não consegui responder todos, são muitos. Vou respondendo aos poucos. Já está sendo um novo ciclo. Para mim está sendo um novo ciclo. Eu tenho certeza que para vocês também já está sendo um novo ciclo. Isso, o nome da canção é Novo Ciclo. Essa canção, a primeira vez que eu escutei ela, fez todo sentido na minha vida. Diante do quanto a minha alma estava sufocada por conviver com pessoas narcisistas. Do quanto eu havia perdido o rumo da minha vida, a esperança, queria fugir para algum lugar, mas que lugar? Para onde ir? Não tinha para onde ir. E tudo que eu queria era uma manhã de sol que me dissesse que tudo aquilo que eu estava vivendo era mentira.
Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você já tenha passado por isso. Se existe um nome para isso, para relacionamento tóxico, a gente pode chamar de narcisismo. E o narcisismo é muito mais fácil de se encontrar, mais comum do que vocês imaginam. E eu venho aqui nessa noite para desmistificar tudo isso. Porque pode ser que o seu amigo seja narcisista, o seu chefe seja narcisista, o seu parceiro ou parceira, os seus pais, e você não entende o porquê que você está vivendo essa bagunça que você está vivendo do lado da pessoa, o porquê que você se sente culpado ainda pelos erros que a pessoa faz com você, o porquê você tem raiva da sua mãe e não consegue se libertar dessa raiva. E ainda dizem pra você que é errado sentir raiva da mãe. Eu quero começar com uma frase, mas antes de tudo, eu vou pedir para que, vou colocar uma frequência aqui de fundo, como a gente faz todo dia, para manter uma frequência, para que a gente possa manter a energia elevada da live. Sou vítima de violência psicológica durante anos pelo meu pai. Minha mãe é muito narcisista. Meu parceiro tem traços narcisistas. E quando a gente começa a aprender a lidar com isso tudo, é que a gente começa a ver o dia de amanhã, um sol. A gente começa a tomar a nossa vida pra gente. Está bom o volume da frequência que eu coloquei de fundo? Está muito alto? Se precisar eu diminuo um pouco. Minha voz está boa. Tá legal? Bacana. Por que atraio relação tóxica? Eu vou responder isso. Eu vou responder como lidar com pessoas narcisistas, como identificar pessoas tóxicas. Mas eu quero, do fundo do meu coração, que vocês tirem o julgamento de lado. Que vocês acessem esse lugar divino que a gente tem no nosso coração. Ninguém vai atacar uma pedra em ninguém. Vamos trazer compaixão. Porque mesmo essa pessoa, ela carrega uma dor muito grande. Mesmo uma mãe, um chefe, eles carregam dores. E eles só são o que são, porque eles trazem uma criança ferida muito machucada. E eles são os que mais sofrem. E talvez conforme eu vou trazendo coisas aqui, você pode se identificar como tendo traços narcisistas, assim como eu me identifiquei, não tenho vergonha de falar. E é lindo isso, quando a gente se olha e a gente identifica parte de nós, que o nosso ego tomou um controle que nos torna menos amor. E é humano isso, é humano, porque todos nós trazemos uma criança ferida, uma criança abandonada, uma criança que não foi olhada. Então, eu vou agora desativar os comentários. E vou pedir para que vocês coloquem a mão no coração, que recebam tudo que eu vou falar com amor, sem julgamento, nem a vocês, nem a ninguém. Apenas sentindo essas palavras com muito carinho. Eu vou começar com uma frase. Eu quero que vocês escutem essa frase, não apenas com a audição, mas com o coração. Se seus pais te odiassem e dissessem
que você é perverso. E se a sua consciência absorver-se, aceitasse e ainda incorporasse toda a culpa, você não faria mais nada. Não conseguiria fazer mais nada da sua vida. E eu tenho certeza que se você conviveu, vem de um lar tóxico, essa é a sensação. Uma culpa. A cada passo que você dá, em nome da sua felicidade, o que você sente é a culpa. Mas na realidade, aquela pessoa que deveria te proteger, que deveria te amar, quem mais deveria te amar foi quem mais te machucou. E não é um machucado pequeno, porque às vezes são anos convivendo com abusos físicos, emocionais, quando não sexuais, que vai destroçando a alma da pessoa e ainda dizendo que a pessoa é má, que a pessoa que está errada, que ela está merecendo. Ela é traída e ela ainda escuta que ela mereceu a traição, porque ela não se comportou bem. Ela apanha e escuta que mereceu, porque foi uma criança desobediente. Ou porque não fez a comida da casa, porque não cuidou do irmãozinho. Ou uma mulher que apanha do marido narcisista, porque a comida não estava quente o suficiente, não tinha o sal. Ou um funcionário que sofre humilhações constantes do chefe ou de um professor e abaixa a cabeça por medo de perder o emprego e vai se sentindo cada vez mais desvalorizado, sem acreditar em si mesmo. A carreira acaba, porque ele aceita, a consciência aprova o que escuta devido à manipulação emocional que é exposto. E ainda se sente culpado. E ainda aprova o que a pessoa diz, porque afinal ele está de vestido, de terno e gravata, ou ela é a mãe, ou é o pai dos seus filhos, ou é a mulher que você casou e que você tanto ama. E às vezes você é codependente emocional, e a codependência emocional te torna refém do relacionamento tóxico. O sentimento de inexistência, a rejeição, tudo que nós abordamos aqui nos dias anteriores te tornam refém de relacionamentos tóxicos. O intensivo, ele é uma continuidade. Eu desenvolvi todo um programa para vocês, para que vocês pudessem ir recebendo com um caminho que está sendo construído desde o primeiro dia em que eu identifiquei que existia uma criança ferida aí dentro de você. Até então você não sabia que essa criança existia. E a gente foi caminhando. E hoje a gente vai caminhar numa camada mais sombria, naquelas águas mais turvas, profundas. Quem tem sonhado com mares agitados, mares sujos, lagos sujos, répteis nos sonhos, sensações que vai voar, tudo isso pode ser reflexo de muitos traumas. Muitos traumas. E o seu inconsciente está te mostrando. E conforme nós vamos nos aprofundando, muitas pessoas estão sentindo já uma libertação enorme, enquanto outras estão sentindo mais angustiadas. De alguma forma, todos estamos sendo impactados. Eu estou sendo impactada.
Eu passei o dia inteiro hoje me preparando para vocês. Porque para eu falar de narcisismo não é fácil. Porque eu sei. Eu convivi com isso. E foi muito difícil me libertar. Talvez seja o motivo da minha depressão, que eu comentei aqui no início, no primeiro dia. Talvez seja o motivo das minhas maiores dores. Quando eu descobri que por trás das minhas maiores dores existia o narcisismo, que eu fui exposta, eu fiquei um dia em choque, paralisada. A minha casa, eu tenho uma sacada que é de frente para o mar. Eu lembro que eu coloquei a cadeirinha do meu filho, aquela cadeirinha de criança, uma cadeirinha azulzinha. Então eu peguei aquela cadeirinha e coloquei na minha sacada. Sentei naquela cadeirinha azul, pequenininha, como se eu fosse aquela criança. E eu olhava para aquele mar e falava assim: dói. Tava doendo. Eu me sentia paralisada diante daquilo que eu estava recebendo. Eu tenho certeza que a primeira vez que você escutou sobre narcisismo, você não quis escutar. Porque olhar para isso, muitas vezes é muito dolorido. E eu já tinha escutado e não quis levar a sério. Mas quando caíram todas as fichas e eu identifiquei aquilo, eu fiquei nesse estado de choque. Aquela menina, a minha criança, sentada na cadeirinha do meu filho, olhando o mar. E o mais engraçado, que era um dia que o mar estava enorme. Aquele campo de sincronicidade acontecendo, o mar estava enorme. Uma manhã cinza. E eu lá, em choque. Eu passei o dia inteiro revivendo toda a minha história. A primeira sensação que me dava era: que raiva! Que raiva! Eu perdi a minha vida. Os traumas que eu carregava, eu perdi a minha vida. E eu perguntava para Deus: Deus, existe você no narcisismo? Existe Deus num relacionamento tóxico? Por que eu tive que passar por tudo isso? E a resposta que me vinha, eu tento sempre conversar com Deus, e a resposta que me vinha é que o narcisismo é o maior distanciamento de Deus que existe. Porque o narcisismo é o distanciamento do amor interior, do sagrado que nós somos, do divino. Eu olhei para minha história com muita dor. E naquele momento eu também escutei: se você não conhecesse essa dor, como que você iria poder curar? Como que você poderia acessar a dor de uma pessoa que chega na sua sala, no seu consultório, e falar de alma para alma? E Jung diz: conheça todas as técnicas, mas quando esteja na frente de uma outra pessoa, seja apenas alma com alma. E foi a partir desse momento que eu vi que minha carreira deslanchou. Que eu vi que eu comecei a tomar as rédeas da minha vida. Que eu comecei a falar não. Eu deixei de ser conivente com o narcisismo. E fui assumindo o meu amor próprio. Eu fui entendendo a minha história. Porque até o inconsciente se tornar consciente, ele vai comandar a nossa vida. E quando a gente dá nome para a nossa dor, o nosso consciente se expande. E era isso que estava acontecendo naquela cadeirinha. E naquela cadeirinha, eu fui acolhendo a minha criança. Eu passei um dia inteiro chorando. E fui acolhendo a minha criança. Fui pegando uma foto da minha menininha, da minha adolescente.
Fui dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo. Fui olhando para o meu eu adulto e disse: agora eu assumo a responsabilidade da minha vida. Eu nunca senti uma força tão grande quando eu comecei a me acolher de toda a toxicidade que eu vivi na minha vida, que eu fui exposta. É como se eu tivesse tomado as rédeas da minha vida e falado assim: chega! Ninguém mais vai ser tóxico comigo. Eu não permito. E eu olhei para mim. Olhei para ver se nos meus comportamentos eu também não estava sendo essa pessoa tóxica. E continuo olhando. Porque o narcisismo é uma disfunção do ego. E quem de nós temos um ego saudável? Nesse sistema que vivemos? Nesse modo de educação abandonador que fomos expostos? Abusivo? Que diz que é normal dar um tapa na criança para ela aprender? Não é normal. Não é normal a violência. O que é normal é o amor. O amor é normal. A comunicação não violenta é normal. Conversar com uma criança é o normal. Colocar limites com a comunicação não violenta é normal. Compreender o lado do outro, ter empatia, sensibilidade, olhar para si, olhar para si, olhar para si, olhar para si, olhar para si. Cada vez que você aponta o dedo para o outro, são 4 para você. Cada vez que você se incomoda com algo do outro, é um espelho de algo que está errado em você. Então é sempre você, sempre para dentro. E aí eu comecei a me observar os meus comportamentos, meu modo de ser com meu filho, com as pessoas ao meu redor. E aos pouquinhos eu fui percebendo que também nos meus comportamentos existiam atos violentos. Existia uma comunicação violenta. E ok, eu sou humana. E é sagrado olhar para dentro. É lindo quem faz esse movimento. Eu já recebi diversas pessoas no meu consultório que na 2ª ou 3ª sessão se reconheceram como uma pessoa narcisista. E elas olhavam para mim e falavam assim: Roberta, eu não quero que você passe a mão na minha cabeça. Eu quero sair daqui uma pessoa melhor. Eu entrei aqui por causa de uma frustração amorosa. E eu tô saindo daqui como uma pessoa leve. Eu entendi o porquê das minhas frustrações amorosas. Eu entendi o porquê das minhas brigas. Eu não quero mais ser essa pessoa. E às vezes a gente atrai relacionamentos tóxicos para mostrar partes em nós que somos tóxicos. Ou o quanto nós estamos identificados com pais tóxicos. Nós somos um espelho, nós atraímos por ressonância de frequência. Quando eu abro uma árvore transgeracional de uma pessoa que está num relacionamento tóxico com um parceiro narcisista, que vem de um lar narcisista, eu vou encontrar pelo menos 3, 4 gerações. Geralmente a gente vai cair numa criança que a mãe morreu no parto, o pai era alcoólatra, essa criança ficou jogada na rua, ninguém cuidava dela, vivendo com bichos, e ela se tornou uma mãe narcisista. E depois, ela foi tão narcisista com filhos, que esses filhos também se tornaram narcisistas. E de geração em geração esse nó, esse emaranhamento vai acontecendo. E aí essa pessoa, todo relacionamento que ela atraía parceiros narcisistas. E ela não conseguia entender por quê. E de repente ficou claro. Foi aquela criança que a mãe morreu no parto. A trisavó, a bisavó, guerras. O que cura, o que muda é o amor. Então, hoje eu tentei me conectar muito para estar com essa verdade,
para falar a partir dessa verdade do meu coração. Hoje eu não coloquei nem painel aqui atrás, porque eu queria chegar aqui e falar do meu coração, da minha história, dos meus sentimentos, porque eu tenho certeza que você vai se identificar, que você está se identificando. Quem deveria nos amar foi quem mais nos machucou. A criança, ela precisa dos pais o tempo inteiro. Ela entende atenção por amor. Essa é a natureza da criança. A criança, ela tem uma necessidade narcísica, natural, saudável, porque ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser validada, ela precisa que a mãe olhe nos olhos dela e valide a alma dela. Ela precisa ser amada incondicionalmente. Diante das necessidades dela, a criança ela tem muitas necessidades. Ela está aprendendo a colocar limite, ela está aprendendo a lidar com o ego. Ela tenta impor o não de uma forma e ela tenta dizer de outra. Então é todo um mecanismo que está acontecendo no inconsciente da criança, que está formando a estrutura da psique da criança, e ela não entende o porquê que aquilo acontece. E esses pais, que também vêm de crianças feridas, não têm a estrutura. E a gente vem de um modo de educação que é normal colocar de castigo e bater. É normal puxar a orelha. Se eu puxar a sua orelha agora, o que você faz? Eu não iria gostar. Nem um pouco. Imagina uma criança que a dor é 100 vezes maior. E você pode ter sido essa criança. E pode ser esse o motivo das suas dores. A criança, ela precisa de um espelho, de uma face, para se sentir reconhecida. Seja no toque, no carinho, no afeto, nas palavras, no olhar. O olhar é a janela da alma. Uma criança que não se sente vista, que não se sente prioridade naquele lar, mas se sente um estorvo, um problema. Essa criança não consegue crescer validada. E aí, as necessidades saudáveis narcísicas da criança se torna um transtorno, se torna um distúrbio, se torna patológico, podendo se tornar psicopata, uma sociopatia, um mentiroso compulsivo, porque essa criança não foi validada na infância. A criança, ela precisa saber quem cuida dela, e que essa pessoa que cuida dela ama dela incondicionalmente, mesmo se ela não estiver num bom dia. Ela precisa saber que ela pode confiar nesses pais, e se ela não consegue confiar nesses pais, ela vai crescendo perdida, insegura, fragilizada. E aí, essa criança interna contamina o adulto. E esse adulto se torna tóxico. O que pode acontecer ainda é quando esses pais que trazem essa criança ferida, e muitas vezes são narcisistas, usam da criança para que seja afeto deles, e abafam a alma da criança. E essa criança também não é validada incondicionalmente. Ela está sendo usada. Eu abordei sobre isso ontem. Isso também é um lar tóxico. E esse adulto privado dessas necessidades narcísicas na infância vai projetar lá fora, buscando amor e estima que não teve na infância a qualquer preço. E quando eu digo a qualquer preço, vai depender do nível de toxicidade que essa criança foi exposta. Vai depender da falta de validação, da falta de carinho, da falta de amor. Quanto mais negligenciada foi as necessidades intrínsecas de amor e carinho e contato da criança, mais ela vai fazer de tudo para manipular situações, para conseguir isso na vida adulta. Então, é uma criança que não foi validada.
E aí em todas as relações vai existir desapontamento, vai buscar o amante perfeito para suprir as carências internas, pode se tornar viciados para preencher esse vazio, pode se tornar pessoas quererem se tornar pessoas famosas, artistas, atletas, líderes espirituais, para ganhar o mérito que não teve dos pais. Eles continuam buscando o olhar dos pais. Só que como lá na infância, que precisava ser formado, a estrutura psíquica não foi validado, é uma sede insaciável. É uma busca sem fim, que vai machucando e passando por cima de todos, usando os filhos para satisfazer essas necessidades. Então eu vou trazer aqui uma parte do meu livro. Eu estou lançando um livro novo. Eu passei 9 meses lançando esse livro, escrevendo esse livro, porque nesse livro eu falo sobre narcisismo e foi muito difícil para eu escrever, porque cada vez que eu começava a escrever, eu ia mexendo nas minhas feridas, eu lembrava partezinha da minha história, e aí eu deixava de lado e demorava uns 2 dias para conseguir pegar e retomar. Então, mas eu vou trazer uma parte deles, para que vocês possam começar a observar ao redor de vocês, não apenas um parceiro amoroso, é um amigo, é um chefe, é um pai, é uma mãe. Então, as características, tá? Eu vou pegar aqui algumas partes do meu livro. Grandiosidade em comparação aos outros. Então, qualquer conquista vai estar sempre querendo mostrar, sempre querendo aparecer. E mesmo as coisas pequenas traz sempre um ar de grandiosidade, de superioridade, querendo... Se o outro vem contar algo, isso acontece muito com o amigo. Você vai contar algo que aconteceu pro seu amigo. O amigo tem sempre algo melhor que você para contar. Ou parceiro. Ou algo bacana aconteceu com você e esse parceiro não olha. Por quê? Se ele vê que você é especial, que você é grande, que você está aparecendo, vai machucar essa criança narcísica e ele vai precisar se sentir superior. E se ele percebe que você está aparecendo muito, ele vai fazer de tudo para te sufocar, te invejando, fazendo mentiras, te caluniando, te traindo, te batendo, abusando verbalmente, como você é feia. Olha como você come. Uma grande preocupação, outra característica, uma grande preocupação em sucesso e poder, pois pelo sucesso e pelo poder se sente superior e diminui as pessoas ao redor. Está sempre usando do sucesso e do poder para diminuir as pessoas ao redor. E muitas vezes, essas pessoas são professores, com títulos. Títulos e títulos e títulos de faculdades e faculdades e faculdades, e tem aquele ar arrogante, né? Às vezes é um médico com aquele ar arrogante, um advogado, porque eu tenho esse título. A gente reconhece rapidinho uma pessoa narcisista. É só olhar o ar de superioridade dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa não consegue olhar na altura dos olhos, não consegue abaixar a cabeça. Se você aparecer um pouquinho, então, essa pessoa já vai dar um passo para trás. Dói no peito, o narcisista sente uma dor no peito, porque ele vai sentir que a alma dele está sendo dilacerada, porque era isso que ele sentia. E para não sentir mais aquela dor, ele vai crescer e vai usar as ferramentas que tem para te diminuir. Então, ele vai ter sempre uma preocupação de sucesso e poder, para ter ferramentas para isso. Se consideram como seres únicos, querem ser especial, direito de tratamento especial. Eu preciso sentar num lugar especial. Eu preciso só ir em lugar especial, eu preciso ser tratado. Exigem privilégios. Admiração excessiva, estão sempre se auto-admirando excessivamente e muitas vezes pretensiosos, diminuindo o outro, falando que o outro está feio e sempre validando a si mesmo. Olha como eu sou inteligente, olha como eu sou bonito, olha como eu sou grande. Para que consiga
validar a si mesmo, necessita todo o tempo estar validando a si mesmo. Inveja excessiva das pessoas que são melhores do que eles. Então pode ser, eu vou dar 9 características. Pode ser que a pessoa tenha as 9, pode ser que tenha 4, pode ser que tenha 5, pode ser que tenha 6. Às vezes não tem todas, tá? Então grandiosidade em comparação aos outros, grande preocupação em alcançar sucesso e poder, ser visto, reconhecido nos esportes, como autoridades. Se consideram seres únicos, eu sou único. Eu sou especial e eu mereço um tratamento especial. Admiração excessiva, eu sou maravilhoso, maravilhosa. Até aquela obsessão em relação ao corpo. Inveja excessiva das pessoas que são melhores. Falta de empatia com os outros. Essa pessoa não tem empatia. Essa pessoa grita com você e você diz, cara, você machucou meu coração. E essa pessoa não tem o mínimo de empatia com o outro. A empatia é justamente o maior problema da pessoa narcisista. E quanto menos empatia ela tiver, mais vai ser a toxicidade que essa pessoa traz. Explora os outros para alcançar seus objetivos e muitas vezes explora de forma manipuladora, para atingir sendo controlador, manipula situações, pessoas, mente, sem se importar com as consequências, arrogante e domina as pessoas que o rodeiam. Precisa estar sempre no centro das atenções. E às vezes situações acontecem que não tem nada a ver com a pessoa, mas ela já acha que é com ela. Já se vê o centro das atenções. Parece que o mundo gira em torno do seu umbigo. Às vezes as pessoas estão falando de canto, não é dela, e ela já acha que é dela. E aí a gente vai encontrar um espectro narcisista, que vai desde o narcisismo, que acaba sendo saudável, né? Eu tenho o meu valor, eu reconheço, eu busco a minha autoestima, eu busco estar bem comigo mesmo, com o meu corpo, mas eu não sou arrogante, não quero passar isso para... Eu não quero ser superior a ninguém, cada pessoa é um ser único, cada pessoa é um ser maravilhoso. Passando por traços narcisistas. Então, os traços narcisistas é aquela pessoa que tem todos esses comportamentos, mas quando você pontua para a pessoa reconhece. Quando você fala assim, olha, você não está achando que você está querendo ser o centro das atenções, não? E a pessoa olha, se envergonha, reconhece. Ou o narcisista patológico, que não se importa com os sentimentos dos outros, nem o bem-estar, e tende a usar o outro como objeto. As pessoas são objetos, os filhos são objetos, independente da área que se encontra. Geralmente o que vai diferenciar uma pessoa que tem traços narcisistas e uma pessoa do narcisismo patológico é que você vai falar para aquela pessoa que ela está errando. Vai falar para o seu parceiro, não foi legal a forma como você falou comigo. Não é assim que a gente deve se tratar. A gente deve se tratar com respeito e amor. E essa pessoa vai olhar para si, vai olhar para dentro e vai falar assim, não foi legal mesmo, me desculpa, tem empatia. Agora o narcisista patológico, ele já não tem empatia. E muitos pais, muitas mães são assim, até hoje, com os filhos. Os filhos já adultos e essa mãe continua diminuindo, envergonhando, invejando. Narcisista perverso já é um estágio mais avançado, maligno. É aquele que tem zero de empatia, fala coisas cruéis, perversas, intencionalmente, manipula, mente. Muitas mães são assim, infelizmente. Tenho histórias que, quando a paciente me contava a situação, eu não tive como não chorar, ao me comover com a dor dela. A mãe que usa da filha para encobrir traição e tem uma relação sexual com o amante na frente da filha e ainda bate na filha para a filha calar a boca e ficar quieta.
São histórias como essas que a gente encontra. Uma pessoa que é narcisista perversa. Um relacionamento com um parceiro que é narcisista perverso. Que vai acabar com a sua vontade de ser algum profissional. Para que você vai fazer isso? Para sugar a sua alma, sugar a sua energia, você não conseguir crescer profissionalmente, para ele te sustentar. E ao te sustentar, ele tem total controle sobre você. E a pessoa fala, eu tô num relacionamento que eu sou totalmente dependente do meu marido e eu não consigo nem me separar dessa pessoa. Ou é a parceira narcisista, que usa os filhos para chantagear contra o marido. Usa as crianças contra. Às vezes são coisas sutis. Às vezes são coisas mais profundas. E no nível mais avançado, que é o psicopata. Que aí ele não vai ter consciência moral, nem culpa nenhuma, que é doentio mesmo, que age literalmente como um predador. Então, eu vou dizer agora sobre os tipos de pessoas narcisistas. Então a gente vai encontrar 10 tipos. Eu vou tentar resumir com você aqui para vocês, tá? Então o narcisista, e aí vocês vão observando. O narcisista que é emocionalmente dependente, uma enorme necessidade de amor. É aquela mãe que tá sempre pedindo por atenção e amor. Ai, ninguém olha pra mim. Eu tô sempre abandonada. Meu filho casou e me abandonou. E ela vai manipulando as situações para ter todo mundo perto dela. E quanto mais ela pede, mais ela pede, mais ela pede, e é insaciável. É uma carência de atenção insaciável. Vocês conhecem pessoas assim? É muito comum. Às vezes amigos. Fica ligando, é insaciável, é uma carência de atenção, às vezes até ansiosa. A pessoa é ansiosa compulsiva, porque ela precisa de atenção, ela precisa para sentir um pouquinho da alma dela viva. Só que não sente, porque o buraco tá lá. E vai pedir mais e mais e mais e mais. E comove rios e fundos, às vezes adoece, fica doente, para que todo mundo olhe para ela. E aí ela usa da doença para comover todos ao redor. Ai, agora eu estou doente. Você não vai casar agora que a mamãe está doente? Quem vai cuidar da mamãe? Eu preciso de alguém que cuide da mamãe. Você vai cuidar da mamãe. Que a pessoa está a vida inteira presa na mãe e não casa, e não tem filho. O narcisista tirano, que usa do poder para dominar o outro, domínio, autoridade, usa as pessoas mesmo como objeto, arrogante, superior, menosprezando os outros como se fossem inferiores. A gente vai encontrar muito esses narcisistas tiranos em empresas, em grandes empresas. Geralmente são aqueles superiores que vai diminuindo e humilhando o outro. O narcisista estilista, elitista, que tem uma percepção exagerada de si mesmo. Querendo ser influente, poderoso, importante, admirado e falando constantemente dos seus sucessos para todas as pessoas ao redor. Aquela pessoa que ela quer ser influente, que ela quer, sabe, ser o centro das atenções. Seja na cidade que mora, seja com os amigos, seja nas redes sociais. Ela está sempre mostrando que ela é importante, que ela é influente, sempre querendo aparecer pela influência. Usa dessa influência elitista e às vezes está justamente no elitismo, na classe social mais alta, de bolsas e sapatos finos, e é aquela mulher cheia de elite, e no fundo ela é uma narcisista, que mal olha para os filhos e para ninguém ao redor e passa por cima de todo mundo mesmo e não está nem aí. E o narcisista fantasioso? Esse é um ponto que é bem interessante, porque às vezes a pessoa ela vive tantas coisas doloridas na vida dela, que ela passa a viver no mundo da lua, no mundo de contos de fadas, inventando coisas incríveis, coisas maravilhosas. Meu marido é a melhor pessoa do mundo, minha mãe é a melhor pessoa do mundo, eu vivo uma vida linda, às vezes se conectando até demais com o mundo espiritual,
um mundo fora da matéria. Eu sou super espiritual, super religioso, eu tenho o melhor emprego, o melhor carro, às vezes mentindo, que tem coisas que não tem, obsessivamente, fantasiando, porque encarar a realidade é duro. E é justamente ao encarar a realidade que essa pessoa deixa de fantasiar. Ela vai vivendo uma vida fictícia contada nesse mundo de faz de conta. O narcisista somático, que tem obsessão com o corpo e a beleza e precisa ter o corpo mais lindo do mundo, geralmente a gente encontra muito em academias. Fica olhando o músculo, né? Eu me banco pelo meu corpo. Eu sou o meu corpo. Então, o corpo da pessoa acaba se tornando um objeto. Então, essa obsessão com o corpo, com a beleza, tem que estar sempre bonito, sempre arrumado. Tudo é reduzido à imagem. Moda, beleza, juventude e glamour. Porque precisa ser muito admirado pelas características físicas. O narcisista antagonista, que vai estar despejando constantemente a sua infelicidade nos outros. Sabe aquela pessoa que faz os outros o lixo de pancada? Sempre hostil? Joga toda a frustração nas pessoas que aparecem ao redor. Está sempre encontrando um inimigo ao redor. É aquela pessoa que está sempre olhando ao redor para ver se tem um inimigo. E acontece alguma coisa com ela, vem a frustração, ela despeja a frustração no filho, no companheiro, na esposa, em quem for. É uma pessoa altamente frustrada, despejando nas pessoas, buscando um inimigo, buscando alguém. Essa pessoa antagonista geralmente é um narcisista que tem excessos de fúria. Não é raiva, não é uma briga que a gente perde a cabeça, é a pessoa que está sempre com fúria. Ela tem um estado que você está do lado da pessoa, essa pessoa está sempre incomodada com algo. Sempre incomodada com alguém. Alguém está perseguindo, alguém está falando mal, alguém está olhando feio e está sempre nesse estado de fúria. Até bufando às vezes do lado. O narcisista trapaceiro. Esse antagonista é muito comum de se encontrar, tá? Ele quer estar sempre recebendo elogio e admiração. E quando ele não recebe, ele vai jogando palavrinhas pequenas de insulto. Sabe aqueles tons sarcásticos? Geralmente ele é sarcástico. Ele vai jogando tons sarcásticos para a pessoa. O narcisista trapaceiro, que usa do charme para deslumbrar os outros e drenar. Isso é muito comum nos relacionamentos amorosos. Esse narcisista, ele vem te seduzindo, traz presente, abre a porta do carro, é a pessoa mais incrível do mundo. Está apenas querendo sugar sua alma. E quando você se entrega totalmente, tchau, não preciso mais de você. Aí vai sugar a alma de outra pessoa. Aí lembra de você, como se nada tivesse acontecido, e volta com um presente. E você, por ser codependente emocional, o que você vai fazer? Vai aceitar. Ai, ele voltou! Ele está olhando pra mim! Que bom! Não, ele é narcisista e ele vai fazer de novo com você. Não aceita o presente. Diz que você não quer, pelo amor de Deus, porque essa pessoa vai sugar sua alma e você vai viver nos destroços, cada vez mais machucado. E muitas mulheres são assim. Vai seduzindo uma pessoa, seduzindo. Quando tem a pessoa na mão, pisa. Não quer mais. É o narcisista trapaceiro. E esse narcisista, ele vai fazendo um vandalismo emocional na pessoa. Primeiro diz que a pessoa é a mais incrível do mundo e depois vai pisando aos pouquinhos. Vai tirando a alma da pessoa, porque se a pessoa estiver sem alma, a alma dele vai estar viva. Então ele vai tirando. E aí o dano é terrível, porque as vítimas desse tipo de narcisista vai demorar anos para se recuperar e confiar novamente em outra pessoa. Quando eu descobri o narcisismo na minha vida, eu fiquei com medo de sair de casa, medo de me relacionar. Eu praticamente me afastei de todo mundo. Geralmente quando a gente sai de um relacionamento narcisista, a gente vive um pós-trauma.
E é como se a gente, só de pensar em estar se relacionando com alguém de novo, já vem toda a tensão e o medo, e a gente... de tão complicado que é. E aí a gente tem o narcisista Marte, que o sofrimento é tudo, está sempre sofrendo, é o vítima obsessivo. Então, constantemente sobrevivente, a pior coisa aconteceu comigo, tá sempre aumentando as coisas que acontecem, sempre reclamando das coisas, ele é o vítima constante. E aí a gente tem o narcisista messiânico, que a gente pode dizer que é aquela espécie de messias que a gente vai encontrar em templos religiosos, que pregam, mas quando chega em casa são um demônio. E eles pregam justamente contra o demônio, mas ele é o próprio demônio. E a gente encontra isso em todas as religiões praticamente. Em todas. Esse narcisista, ele está querendo ser visto, ovacionado pela espiritualidade. E aí o último tipo de narcisista é que é o narcisista vingativo, que é o mais perigoso de todos. Porque para se sentir superior, esmaga as pessoas ao redor, literalmente. Age nas sombras, manipula para destruir as pessoas, sem escrúpulos, inventa de mentiras para diminuir o concorrente. Isso é muito comum no poder, em vendas, no departamento comercial. É aquela pessoa que faz de tudo para estar acima. E é vingativo, muito vingativo. Quando quer se vingar de alguém, faz o que for para se vingar da pessoa. E o pior, como ele é narcisista, ele vai criar situações ao redor que às vezes não são reais. Ele fantasia situações de perseguição. Geralmente o narcisista vai perseguir namoradas, achando que essa namorada está traindo ele. Vai perseguir funcionários. Ele tem uma mania de perseguição compulsiva, achando que alguém vai fazer algo com ele. Alguém vai errar. Alguém está mentindo. E aí, quando ele vai criando pontos, identificando. Quando ele identifica, vem a vingança. E a vingança é para machucar. Só que às vezes a pessoa não fez nada, foi tudo fantasia dele. Nos pais, então a gente tem pais, parceiros, amigos no trabalho. Os pais, geralmente, eles vão tratar os filhos de forma diferente. Vai ter sempre um filho preterido e um filho bode expiatório. Tanto o preterido quanto o bode expiatório vão sofrer danos enormes, podendo se tornar pessoas narcisistas. Às vezes, só de conviver com o pai narcisista, a gente incorpora hábitos. Não que a gente seja narcisista, mas a gente vai incorporar hábitos porque foi como a gente aprendeu que deveria ser. E aí a gente vai identificar como sendo traços narcisistas. Porque a gente conviveu naquele ambiente. É normal julgar, é normal reclamar, é normal mentir. Foi o que a criança foi exposta. Ela não tem outra referência. Até que você vai aprendendo que não. A violência não é normal. O que é normal é o amor. O que é normal é a gentileza. O que é normal é o carinho. O que é normal são palavras doces e gentis. É o respeito. E o que acontece que vem junto com isso é a culpa tóxica. A pessoa que convive com pais, parceiros, amigos, chefes narcisistas, ela carrega uma culpa enorme. Mas quando isso vem do lar, quando a criança vive num lar disfuncional, ela é abusada constantemente, a criança apanha e ainda dizem que é culpa dela. Jogam na cara dela. A criança tem necessidades. Essa criança, às vezes, ela tá assistindo um desenho, ela tá brincando e esse pai manda tomar banho. E essa criança, ela precisa começar a delimitar o espaço dela, entender o território, até onde pode ir ou não vai. E esse pai narcisista, sem paciência, essa mãe, pega a criança com tudo, enfia no banheiro, e se a criança ainda fala, eu te odeio, o pai vai lá e bate na criança. Poxa, se alguém me pegasse do meu brinquedo, fizesse eu tomar banho à força, eu iria falar a mesma coisa.
é a defesa da criança. É a forma como ela consegue se defender. Ela não é perversa. E essa mãe vai odiar essa criança, porque essa criança não segue. Essa criança, ela precisa de limites, de posicionamentos. Só que a mãe e o pai vai falar, é tudo culpa sua. Você é perverso. Você é mau. Você é uma criança problema. E você foi absorvendo essa culpa. Você é mimado. Você é chato. Quantas coisas a gente não escuta lá na infância? E a gente vai carregando toda essa vergonha tóxica. Com os nossos pais comparando com os amiguinhos. Você sendo comparado com os amiguinhos, às vezes na escola, às vezes coisa pequenininha. Uma professora compara o outro, a avó compara um e o outro. Toda essa toxicidade vai sendo instalada e alimentando a nossa culpa. A baixa autoestima, a falta de amor próprio. A culpa, quando a gente sente empatia pelo outro, a gente pensa no que a gente vai fazer. Mas quando a gente carrega muita culpa, isso vai gerando toda uma frequência tóxica dentro da gente. A gente não consegue fazer nada. Ser feliz gera culpa. Tomar a vida para si gera culpa. Quando você começa a pedir o seu direito de sair de casa e ser um ser único, vem a mãe e fala que você não pode. Às vezes sutilmente, em palavras. E você vai se sentindo culpado. Eu vou abandonar minha mamãezinha, coitada. Aquela mamãe que usa do sofrimento para receber atenção. É sempre esse contexto. Usa de artifícios para receber atenção. Quer estar acima do outro. A gente vai passar uns 5 minutinhos, tá? Eu já tô acabando. Quando a pessoa tenta se libertar dos narcisistas para ter uma vida só sua, é só a culpa que vem. E aí um ponto que eu quero trazer para vocês. A raiva. A raiva é normal. A raiva é do ser humano. Só que quando você sentia raiva na infância, diziam pra você que era errado sentir raiva. A comunicação não violenta, a inteligência, a disciplina positiva, a inteligência emocional ensina com que a gente nomeie os sentimentos do nosso filho, principalmente da raiva. É importante que a gente saiba quando a gente está com raiva. Porque a raiva que é reprimida vira uma raiva que é despejada, que machuca o outro. Então a raiva, ela é normal. Às vezes eu tiro uma adolescente que está num processo de depressão, suicida, fazendo ela sentir raiva da mãe. Porque quando ela sente raiva da mãe, ela externaliza toda aquela raiva que está dentro dela, represada há anos, que se ela colocasse para fora ia vir a culpa. Só que é justamente essa raiva que está fazendo com que ela se corte e acabe com a própria vida. E quando ela externaliza essa raiva e coloca para fora, eu tenho raiva da minha mãe, tenho mesmo. Minha mãe foi má, foi perversa, me batia. Ela não olhava para as minhas necessidades. Ela que devia ser a pessoa que mais me amava e foi a pior pessoa do mundo comigo. Me machucou profundamente. E eu tenho raiva dela sim. E é somente olhando para a raiva que você se liberta de todo esse peso. Você não é má. Você não está agindo anticristo por sentir raiva. Você é humano. Você tem sentimentos. Esses sentimentos reprimidos precisam ganhar voz. E às vezes você vai precisar olhar, que nem eu fiquei o dia inteiro sentada naquela cadeirinha, olhando com raiva para toda a minha história, para tudo que eu fui exposta, para ela vir à tona e aquela raiva vir com força e eu chorar. Aquela raiva. Raiva mesmo. Eu queria dar uma porrada na janela de vidro, de tanta raiva que eu sentia. Eu gritei de raiva. Mas isso foi libertador. Foi libertador. Então não se sinta culpado por ter raiva de um relacionamento, de um parceiro que acabou com a sua alma, que acabou com a sua chance de ser bem sucedido profissionalmente. Não tenha medo e não se sinta culpado de ter raiva da sua mãe ou do seu pai. Olha para a raiva. Você não está sendo ingrato por sentir raiva. Você está apenas lidando com os seus sentimentos porque você é humano. E é ao lidar com sentimentos,
principalmente a raiva, que você se liberta desse peso e muitas vezes para de atrair pessoas narcisistas, porque enquanto você estiver preso na raiva, você vai atrair a mesma frequência. Então, é importante olhar para a raiva. Ela faz parte do nosso poder pessoal. Ela nos protege das nossas necessidades mais básicas. E uma criança com raiva é uma criança que está expressando suas necessidades mais básicas. Que se esses pais mandam calar a boca, ela vai guardando essa raiva. Vai guardando, e talvez seja essa raiva que esteja te impedindo de tomar a sua própria vida. E que esteja fazendo com que você atraia parceiros abusivos. A raiva faz com que você se sinta má, mas você não é mal por sentir raiva de quem deveria te dar a mão e te dar um tapa. Você não é, você é humano e merece ser feliz e se libertar de todo esse peso. Uma das coisas muito comuns que acontece, tá? A última coisa que eu quero trazer para vocês aqui é a síndrome de Estocolmo. Que quando uma pessoa é colocada diante de um agressor, muitas vezes ela se apaixona por esse agressor. O que acontece é que quando uma criança nasce no lar disfuncional, ela já ama esse agressor. Ela já se identifica com isso. Ela já está apaixonada por esse agressor, que é o pai e que é essa mãe. E ela vive num ambiente violento, então para ela a violência é normal. E ela vai buscar exatamente parceiros violentos para alimentar todo aquele vício emocional que ela carrega. E ela vai continuar vivendo em lares violentos, sai de um relacionamento violento, entra em outro relacionamento violento, às vezes abusos verbais, às vezes abusos físicos, às vezes abusos sexuais. Buscando muitas vezes parceiros que com as mesmas características desses pais, aceitando como se fosse normal um lar violento, um relacionamento violento. E não é. O que é normal é o respeito. Por isso que eu vou te pedir para vocês mais uma vez. Eu coloquei na minha bio o link da comunicação não violenta. Eu coloquei nos meus stories o link da comunicação não violenta. Na página 2, lá no Telegram do intensivo, tem o link da comunicação não violenta. Não deixem de ver esses vídeos, porque vocês vão identificar na hora quando uma pessoa está sendo violenta com você. E você vai conseguir se posicionar para não permitir mais que isso aconteça na sua vida. Muitas vezes, o que acontece também é que quando uma pessoa cresce num lar violento e ela teve alguém que deu carinho, essa pessoa ela vai buscar esse espelho dessa pessoa que deu carinho para ela. Só que ela não vai encontrar. E às vezes muitas vezes ela vai estar naquele lar violento, aceitando, buscando que o parceiro seja essa pessoa carinhosa. E não é. E ela vai aceitando tudo, na esperança de que uma hora ele seja essa pessoa carinhosa que ela teve lá na infância. O protetor, é a busca do protetor. No livro Volta ao Lar, na página 274, tem alguns exercícios para vocês lidarem com essa raiva reprimida. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a olhar para essa raiva, assumir a raiva e trazer para fora, até a relação com seus pais vai mudar. E eu vou deixando aqui uma frase de Freud. Aquele que ama se torna humilde. Aqueles que amam, por assim dizer, renunciam a uma parte do seu narcisismo. O amor é a quantidade de amor que você consegue dar para o outro e para si mesmo, que mostra o quão saudável você é. É a quantidade de empatia para uma criança chorando, por um conflito existencial que a pessoa vive. É o quanto de alma você coloca nas suas relações, que mostra o quão saudável você é.
E agora eu vou ler um pouquinho do que vocês estão me falando. Estou num momento de raiva. Uma pessoa disse. E ok, deixa a raiva vir pra fora. Vai lá no meu Telegram, abre o livro. Abre o livro Volta ao Lar, na página 274, no meu Telegram. E vocês vai ter um exercício para vocês lidarem com a raiva, tá? Leiam, assistam os vídeos de comunicação não violenta. Amanhã nós vamos falar sobre amor próprio. Para acessar o amor próprio, precisa se libertar dessa raiva da mãe e do pai, principalmente da mãe, porque a mãe é fonte de amor. Não vai dar para você dar um passo em prol da sua felicidade, de si mesmo, se você guarda a raiva reprimida. A raiva, ela precisa sair para fora. É ela que traz poder pessoal, é ela que traz vida, é ela que traz força. Naquela cadeirinha sentada, o que me deu força e vontade de viver e de escrever o livro que eu escrevi, Você é Amor, que em breve eu vou estar disponibilizando para vocês, foi a raiva. Eu falei, não, eu quero ser fonte de amor. Eu quero trazer o amor à tona. Então amanhã nós vamos falar de amor. Depois de amanhã, no dia 9/3, nós vamos fazer uma vivência para você lidar com tudo isso, curando a sua criança ferida. E depois ainda eu vou oferecer para você um programa avançado de terapia, onde a gente vai poder caminhar juntos, em sessões, olhando para tudo isso. Nos aprofundar ainda mais em cada partezinha do seu coração, do seu ser, que precisa desse acolhimento, que precisa desse carinho, que precisa desse amor. Porque juntos nós somos mais fortes. Pelo amor nós somos mais fortes. E juntos nós podemos construir uma sociedade de amor. Que essa sociedade de amor comece como um ato de amor próprio. Falando não para qualquer pessoa que é tóxica, que é abusiva, se posicionando, se respeitando. E se essa pessoa for seu pai, for sua mãe, e você tiver que se distanciar dessa pessoa, faça, porque só assim você vai encontrar a si mesmo. E muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa encontra a si mesmo, ela volta a se relacionar com esse pai, volta a se relacionar com essa mãe, não carregando todo aquele peso para si, numa relação mais madura, e não trazendo a criança ferida, buscando ainda a validação da mãe, que não teve e que não vai ter, porque essa mãe tem uma criança ferida. A gente precisa parar de buscar os nossos pais nas nossas relações, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na nossa vida, na nossa autovalidação. Chega! O que você não recebeu dos seus pais, você não vai receber. Você iria receber quando você fosse bebezinho. Se não recebeu lá, não é agora que você vai receber. Às vezes você está preso nos seus pais esperando uma validação do que você não teve na infância. Não vai ter. É você que precisa se validar. É você que precisa pegar a mão daquela menininha, pegá-la no colo, abraçar, beijar, dizer que tá tudo bem ficar com raiva com meu filho sentadinha naquela cadeira do meu filho. Dizer eu te amo, tá tudo certo, você tem uma vida inteira pela frente. E você pode transformar toda a sua dor em vitória, em superação, em crescimento, em alegria, em abundância. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não estaria aqui hoje ajudando vocês, transformando a vida de vocês. Então acreditem, vocês merecem o amor. Vocês merecem ser felizes. Aguardo amanhã vocês na live para trabalharmos a baixa autoestima, a falta de amor próprio. Vai ser uma live incrível, como foram todas essas lives. Em breve, quem quiser se aprofundar mais sobre tudo que eu trouxe aqui, eu vou estar disponibilizando o meu livro também, Você é Amor. Em Você é Amor, eu vou me aprofundar ainda mais em tudo isso, para você dar um passo em relação ao amor. Mas eu só consegui dar um passo em relação ao amor quando eu me acolhi. Quando eu acolhi a minha raiva, quando eu acolhi as minhas frustrações e aceitei as minhas dores. E aí eu transformei as minhas dores
em superação. Isso é grandioso. Isso é amor próprio. Se dê a mão. É contigo. É você que vai fazer a transformação da sua vida. Com comprometimento, com alto amor, com autovalidação. Ninguém vai te carregar no colo, ninguém vai te validar. Não busque isso fora. Faça você, se valide, acredite em si mesmo, vá atrás, vá além, estude, se esforce. É assim que você vai encontrando a sua força. É assim que você vai dizendo para os seus pais, eu não sou isso. Dentro de você. Você não precisa falar nada para eles, mas para os seus pais dentro de você. E eu não preciso mais procurar vocês. Vocês merecem o amor. Todos merecemos o amor. É o amor que buscamos. É o amor que queremos. Tenha uma boa noite de domingo. Uma linda noite de domingo. Durmam com Deus, com muito amor. E até amanhã. Boa noite.